começar a apresentar aqui também minha tela. Acredito que agora todos estão vendo minha tela, né? Aí, pessoal, durante a minha aula, se quiserem tirar uma dúvida, parar para perguntar, fique à vontade. No finalzinho da aula, a gente faz aquela chamada, tá bom? Lembrando que foi até bom, quem verificou isso foi a Maria Beatriz. Eu tinha colocado 5 faltas para vocês, o sistema ele acaba colocando, eu só informo no que é acadêmico quem faltou, e ele automaticamente já coloca as faltas. Aí eu tive que ir lá e alterar para colocar só uma falta, porque a falta do momento 5 quando ele dá direito a só uma falta, tá? Aí você fica com as outras 4 presenças que é relacionada às outras atividades, que é leitura, né? A parte de assistir os vídeos, de fazer as atividades, tá bom? Então, eu já alterei lá isso aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos ver hoje o nosso assunto, genética mendeliana. Acredito que vocês já estão conseguindo enxergar aí agora, né? Alguém só pode me dar o feedback e falar se realmente está conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, professor. Ótimo. Aí, perguntas agora, a partir de agora, feitas no chat, eu só consigo responder no final. Se algum colega tiver o microfone aberto, quiser ler a pergunta do colega aí, ajuda muito para mim, a gente para e explica a dúvida que for, tá certo? Bom, então a nossa aula hoje nós vamos falar sobre genética mendeliana. A genética mendeliana, esse capítulo ganha esse nome de genética mendeliana justamente por causa de Mendel. A gente vai ver por quê, tá? E hoje nós vamos falar principalmente da primeira e da segunda lei de Mendel. Né? A gente vai ver que essa lei é que praticamente rege toda a nossa disciplina de genética. Né? Bom, então, iniciando nosso estudo aqui sobre genética mendeliana, lógico, a genética mendeliana ela tem por fim, né, estudar os genes que a gente chama de genes qualitativos. Esses genes qualitativos são aqueles genes que estão envolvidos com características que a gente chama assim não produtivas, né? São características que a gente tem no dia a dia aí muito simples, por exemplo, a cor dos seus olhos, a cor da pele, né, a cor dos cabelos. Então, são características reguladas por poucos genes. Características aí reguladas por 1, 2, 3, até 4, 5 genes mais ou menos, tá? Alguns tipos de doenças, né? Mas são características que, embora sejam reguladas por poucos genes, não quer dizer que elas não sejam importantes. São características extremamente, aliás, não posso nem falar em relação à importância de genes qualitativos e os outros genes que são produtivos, que a gente chama de genes quantitativos. É lógico que, enquanto agrônomos, enquanto zootecnistas, a gente pensa muito em produção, mas muitos genes qualitativos são responsáveis por doenças, por queda na produção, e por isso a importância do estudo deles, tá bom? Então, nós vamos iniciar, então, esses estudos, né, dos genes qualitativos, e aí, lógico, a genética mendeliana, ela nasce com esse camarada aí, que é um monge chamado Gregor Johann Mendel, tá certo? É um camarada austríaco. Características dele, o que ele era? Primeiro, ele era monge, né? Ele era da Igreja Católica, né? Ele era professor de matemática, ele estudou matemática, e professor de biologia. Então, ele tinha essas duas características muito importantes que faziam e foram extremamente importantes para ele conseguir desenvolver toda essa ideia das primeira e segunda lei dele. Ele precisava ser um camarada que tivesse noção de biologia, mas que também tivesse muita noção de matemática, principalmente da parte de probabilidade, que era o que ele mais gostava de trabalhar, tá? Era um camarada que tinha muito tempo, tá certo? Ele tinha muito tempo disponível, né? Ele começou esses estudos dele, ele tinha 34 anos, ele era monge, então, camarada que era monge, apenas rezava algumas missas lá na igreja e ficava com um tempo muito livre. E lá no mosteiro onde ele trabalhava, né, onde ele morava, na Áustria, ele tinha um jardim muito grande e esse camarada começou, então, as suas pesquisas com uma, com uma planta
que a gente já sabe qual é, que é a pismo sativo ou a ervilha, né? Então, ele trabalhava principalmente com ervilhas, tá certo? Eu não trabalhava com ervilha à toa, não. As ervilhas tinham algumas características que faziam delas interessantes para serem pesquisadas. Primeiro que era uma planta de porte muito pequeno, né? Então não ocupava muito espaço. Era uma planta de ciclo curto, anual, então ele conseguia fazer, né, as gerações mais rápidas. Tinha uma progênie muito abundante, progênie abundante significa filhos, ele tinha, né, uma planta que deixava muitos filhos, né, por causa das sementes. Era autógama, isso era extremamente importante. Ela fazia autofecundação, ela tinha uma flor completa, embora Mendel, ele fazia um trabalho muito legal, que ele pegava plantinha por plantinha, e aquelas que ele queria que fossem mães, ele ia lá e cortava a parte do androceu, né, a parte lá das anteras delas, das folhas, ele ia lá meticulosamente, cada flor que nascia, e ele cortava as anteras, para não deixar que ela fizesse autofecundação, para ele poder ter certeza de quem era pai de quem. É um trabalho, pensa fazer isso, é um trabalho imenso, né? Eu era estagiário lá na Embrapa, e eu era estagiário lá no laboratório de melhoramento de milho. Então eu tinha que fazer isso com milho. Então a gente pegava, a gente não cortava lógico, a parte masculina, mas a gente ia lá, né, na parte do cabelo da parte do pendão do milho, cobria pendão por pendão com saco, desses sacos de pão, sabe? E grampeava para garantir que o pólen ali não caísse na, na espiga, né, no cabelo da espiga. Imagina, isso aí eu fazia no ambiente controlado, que era lá numa estufa, né? Tinha, sei lá, 50 pés de milho, 100 pés de milho, era pouca coisa. Imagina esse camarada, ele trabalhou com um número gigantesco, as plantas dele tinha 700 plantas, 800 plantas. Ele sacou, esse cara foi muito inteligente, ele sacou que ele precisava de ter números muito grandes, porque números muito pequenos, a chance de ocorrer alguns erros que a gente chama lá na genética de deriva genética era muito grande. Depois a gente vai falar sobre essa deriva genética, vai ter um momento certo. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava com números muito grandes para diminuir o erro experimental, tá certo? E ele usou pais contrastantes. Essa história de pais contrastantes é o tal, a gente chama de pais puros, tá certo? Então, a primeira coisa que ele fez foi apurar algumas das linhagens dessas plantas para ele garantir, né, principalmente para ele saber o seguinte: olha, esse camarada aqui eu tenho certeza que a semente dele é da cor verde. E esse outro aqui eu tenho certeza que a semente dele é da cor amarela. Então a primeira coisa que ele fez foi exatamente isso: obter pais puros. Às vezes a gente imagina que seja muito fácil obter pais puros, mas eu vou provar para vocês que não é tão fácil assim, não. Antes disso, só para a gente ter um pouco de noção, o que ele também percebeu? Ele percebeu isso, nós vimos lá na outra aula, no finalzinho da última, no finalzinho já, né, quase final da aula da parte, vamos falar assim, de divisão celular, a gente falou sobre uma característica que foi nanismo, né? Lembra lá? E aí a gente falou de dois casais, né? Um casal onde o homem era heterozigoto e a mulher também era heterozigoto, não é isso? Então, nessa situação, deixa eu só pegar aqui o meu ponteiro aqui para a gente facilitar. Então, esse camarada ele era heterozigoto, e aí aqui a gente começou a ter dar um pouquinho da ideia seguinte: por que a gente representava com duas letras, né? Então a gente representava sempre um gene com duas letras, porque uma das letras vinha do pai e a outra letra vinha da mãe. Ou seja, uma das letras estaria num cromossomo e o outro estaria no outro cromossomo, que é o seu homólogo. Por isso que a gente sempre representa, né, o gene com duas letras. O fato de ser maiúsculo ou minúsculo tem a ver com a dominância. Toda vez que eu tiver uma letra maiúscula, significa que aquele ali é o alelo dominante, e toda vez que eu tiver uma letra minúscula, eu tenho um alelo recessivo. Alelo seria uma forma diferente daquele gene se expressar. Nesse caso do nanismo, indivíduos que têm um alelo A grande, ele indica que o indivíduo vai ter uma vida normal. Mas indivíduos que têm um alelo A pequeno, indica que ele vai ser anão.
né? Ele vai ter a anomalia e o indivíduo vai ser anão, ou seja, ele tem uma dificuldade na produção de hormônio de crescimento, que é o TSH, né? E aí ele não cresce, ele não aumenta de tamanho, né? Não tem o crescimento normal, tá certo? Então, por isso, a explicação de ter sempre as letras apresentadas em dois, porque a maioria dos nossos, né, se a gente falar assim, na espécie, nos mamíferos, né, nós sempre teremos indivíduos diploides, ou seja, indivíduos diploides significa que eles têm dois cromossomos homólogos, mas nós temos alguns indivíduos, né, principalmente em plantas, assim, ou alguns insetos, aí, alguma coisa, que eles são indivíduos haploides, né, ou seja, existem apenas um desses do cromossomo, ele não tem o seu homólogo. O caso desse aí, um exemplo, a gente falou aqui, são os zangões das abelhas, né? Ou um indivíduo pode ser, por exemplo, triploide, tetraploide. Parece que trigo, se eu não estou enganado, trigo é tetraploide, né? Então, em vez de apresentar ele com duas letras, ele tem que apresentar com quatro letras, certo? Bom, e aí a gente fez o seguinte, o que, que a gente sabe? Esse camarada aqui, como ele é A grande e pequeno, ele vai produzir gametas tanto do tipo A grande quanto do tipo A pequeno. O mesmo vai acontecer com a moça. Ela vai produzir tanto a gametas do A grande quanto o A pequeno. Bom, se esse A grande juntar com esse A grande aqui, a gente viu na última aula, vai dar um indivíduo A grande, e esse camarada aqui, ele tem uma vida normal, né? Ele tem um aspecto normal, um crescimento normal. Se esse camarada aqui, né, se for juntar o gameta grande com o gameta A pequeno, esse camaradinha vai ter também uma vida normal, porém ele é um portador. Porque o A grande confere para ele uma vida normal, porque ele é dominante, mas ele carrega em seus genes o alelo A pequeno, que ele pode transmitir para os seus filhos. O mesmo vai acontecer com o outro, né? Se eu pegar agora esse A pequeno, juntar com esse A grande de cá, eu vou ter um indivíduo também, A grande A pequeno, que é o heterozigoto. E, por fim, se os dois A pequenos da mãe e do pai se juntarem, ele vai ter o indivíduo, né? Aí sim vai ter o indivíduo que a gente chama de anão, né? Então, note, pessoal, que para acontecer esse anão, tem que ter, né, um A pequeno do pai com um A pequeno da mãe. Lógico, então esse indivíduo aqui, ele vai ser anão. E em cada quatro, né, vamos falar assim, possibilidades, né? Eu tenho quatro possibilidades, eu divido ser A grande, A grande, A grande, pequeno ou A pequena, pequeno. Em quatro possibilidades, eu tenho uma chance de 1 em 4 dele ser anão, tá certo? 1 em 4 é a mesma coisa que 1 quarto, e 1 dividido por 4 dá 0,25 ou 25%. Por isso que esse camarada aqui, a gente fala que ele tem 25% de chance de ele ser anão em um cruzamento de indivíduos heterozigotos, né? Bom, aí a gente pode representar isso aqui, então, da forma de 1 quarto, ou seja, 1 quarto dos indivíduos vão ser A grande, né? Ou seja, é o puro, né? É o homozigoto puro aqui, dominante, ele não carrega o gene. Metade desses indivíduos vão ser A grande e A pequeno, porque metade, 2 em 4, né? É a mesma coisa que 1 em 2. Então, metade desses indivíduos vão ser A grande e A pequeno, ou seja, serão normais, porém portadores, e 1 quarto deles vão ser A pequeno, que é o recessivo, né? Uma outra forma da gente fazer aquele cruzamento é através desse, né, desse diagrama aqui, tá certo? Ou o chamado quadro de Punnett, tá? Punnett né, era um matemático e também geneticista que desenvolveu esse quadro, e ele simplesmente aqui você vai colocar, né, no A grande ou A pequeno, os gametas de um dos pais, aqui o gameta dos outros pais, e aí basta você fazer esses cruzamentos para você achar que o A grande, o A grande é pequeno, o A grande é pequeno, o A pequeno é pequeno. Tá certo? Bom, a gente precisava só dessa revisãozinha para a gente continuar a nossa aula. Por quê? Porque Mendel, vamos voltar lá naquela história, nós estávamos falando sobre pais puros, ele precisava obter pais puros, tá lembrado? Para ele obter pais puros, imagine uma população onde todo mundo, a pior situação seria essa, onde todo mundo fosse heterozigoto. Vamos imaginar essa situação.
Né? Então, vamos imaginar que nós tivéssemos uma população onde todo mundo fosse heterozigoto. Se todo mundo é heterozigoto, como é que ele vai fazer para obter pais puros a partir de uma população de heterozigoto? Lógico, ele não tinha essa situação, ele tinha ali um indivíduo, ele tinha ali uma população de plantas onde ele tinha indivíduos puros e indivíduos também heterozigotos. Mas vamos imaginar que ele tivesse a pior situação possível, que fosse essa, de heterozigoto. Ora, se ele tivesse essa pior situação possível, né? E ele separasse dos indivíduos, pegasse esses indivíduos, então, que são heterozigotos, e deixasse de fazer uma autofecundação. Ou seja, nesse caso aqui, ele não vai deixar fazer fecundação cruzada. Ele vai deixar que as plantas se autofecundem, só para ele ter certeza, né, daquela genótipo ali. Mendel fazia isso. O que ele fazia? Ele ia lá, pegava a flor, cortava as antenas, e com aquelas antenas que ele cortava com a tesoura, ele ia lá naquela própria flor que ele cortava e ele fecundava aquela planta, tá certo? Aquela flor ali. Para ele garantir que aquela flor foi autofecundada, certo? A partir disso aí, o que a gente pode ter? Qual a situação? Ora, se esse indivíduo é a grande ou pequena, ele vai fazer uma autofecundação, o que vai acontecer quando ele fizer uma autofecundação? Vocês concordam para mim que vai ser a mesma coisa que ele cruzar, que fazer esse cruzamento aqui, ó. Esse mesmo cruzamento aqui, uma grande pequena com outra grande pequena. Quando ele está fazendo autofecundação, ele está cruzando ele com ele mesmo. Então é a mesma coisa que ele fizer essa fecundação aqui, não é? A gente já sabe quando dá isso aqui. Quando eu tenho esse tipo de cruzamento de A grande a pequeno com A grande a pequeno, o que vai dar no final? Vai dar um quarto de A grande, metade A grande a pequena e um quarto de A pequena a pequeno. A gente já sabe isso. Então, Mendel também já tinha noção disso. Então, quando ele cruzou A grande e A pequeno com ele mesmo, metade, ou seja, 50% dos indivíduos eram A grande e A pequeno, 25% dos indivíduos era A grande e 25% dos indivíduos era pequena a pequeno. Note aqui que ele tinha uma população só de indivíduos heterozigotos e já na primeira população de autofecundação começaram a aparecer indivíduos puros, né? Aí, uma outra coisa também que vocês podem ter noção é o seguinte: se antes eu tinha 100% dos indivíduos A grande e A pequeno, após a primeira geração, o que aconteceu com os heterozigotos? Caiu pela metade. Aí, o que ele fez? Ele pegou essa população aqui e autofecundou elas. Bom, ao autofecundar, esse camaradinho aqui que se autofecundou, que antes tinha 50%, agora não vai ter mais 50% da população. Por quê? Porque lembra que cai pela metade, né? Ele vai cair, o número de heterozigotos cai pela metade a partir da próxima geração. Então, na próxima geração, com 50% de A grande a pequeno que autofecundaram, geraram apenas 25% de A grande a pequeno, e os outros 25%, o que aconteceu? Metade deles, 12,5%, geraram a grande, e os outros 12,5% geraram a grande, a pequena. Só que todos esses caras aqui que eram a grande, ao se autofecundar, vão dar novos a grandes. Então, a população de a grande agora, que antes era de 25%, aumentou para 37,5%. O mesmo vai acontecer com a pequena. Também vai aumentar para 37,5%. Tá certo? Se você somar 37,5 com 37,5 com 25, vai dar 100%. Tá certo? 37,5 mais 37,5 dá 75, com mais 25, 100%. Aí Mendel fez isso pela terceira vez, né? A autofecundação pela terceira vez. Ao fazer pela terceira vez, o que aconteceu? Você já sabe, o número de heterozigotos vai cair pela metade, vai sair para 12,5%. E os outros 12,5, que correspondiam aos 25, vão se dividir em 6,25 para a grande, né? Que vai somar com os 37,5% que antes eles tinham, ou seja, esses caras, eles vão continuar gerando gente igual a ele, né? Ou seja, a grande, e agora eu vou ter, desculpa, e aí eu vou ter que somar esses 37,5 com os outros 6,25, e o mesmo vai acontecer do lado de cá.
Ou seja, os 37,5 que eu tinha antes, que geraram através de autofecundação, mais os 6,25% do cruzamento dos heterozigotos. Isso vai dar um total de 43,75% de a grande, e o mesmo número para pequena a pequena, tá certo? Então, pessoal, ele chamou a primeira população aqui de G0, que era a geração inicial. Essa aqui de geração 1, onde ele começou a obter pais puros. A geração 2, né, que ele teve aqui 37,5% da grande e a grande, 37,5% de a pequena. E a geração 3, que é essa aqui, a última que a gente fez. Quantas vezes Mendel fez isso? Ele fez isso 6 vezes. Ao fazer isso 6 vezes, e fazendo essa geração 6 vezes, então deu um pulo aqui só para a gente ver, quando ele chegou lá na sexta geração, ele tinha apenas 1,5% aproximadamente de A grande e A pequena. E 49,22% de A grande e 49,22% de A pequena. O que significa isso? Ele começou a ter, né, certeza que os indivíduos que eram, por exemplo, né, sei lá, imagine que isso aqui seja no caso nosso do nanismo, né? Vamos imaginar assim, que a gente começou com o exemplo do nanismo. Ele vai ter certeza que os camaradas que estão normais lá são provavelmente puros, não carrega o alelo pequeno. E que os camaradas que são anãos, eles também são puros, porque afinal de contas eles são anãos e para ser anão precisa de estar em homozigote. Então Mendel começou a ter, e aí o número de heterozigotos era muito baixo na população. 1,5%. Você imagina, em 1.000 indivíduos, quanto que é isso? Né? É menos de um indivíduo, vamos falar assim, né? Em 1.000. Qual é a chance desse camarada ser, né? Vamos supor, de ter um cruzamento e esse camarada aparecer muito raro, né? Então, pessoal, foi assim que Mendel conseguiu apurar as linhagens. Então, ele apurava as linhagens para ele ter certeza das características que ele ia trabalhar, tá certo? Bom, e aí o experimento de Mendel basicamente foi o quê? Foi escolher 7 características, e essas características foram textura da semente, então ele trabalhava com sementes que poderiam ser lisas ou rugosas, você já conhece isso, né? Cor da semente, a ervilha, ela tem 2 tipos de cores, ou ela é amarela ou ela é verde, né? Cor da flor, a ervilha pode ter a cor violeta de flor, que é a dominante, ou branca, que é a recessiva. Aí a forma da vagem, que era lisa, ou ele falava de constrita, né? Enrugada, constrita, né? Não era bem enrugada, pessoal. Constrita significa o seguinte: é aquela vagem que você consegue ver a forma da semente dentro dela, tá certo? Não seria meio que enrugada, não. A ervilha ela tem a capacidade de ter a vagem cheia, entumecida, cheia, toda redondinha, parecido com a própria vagem, né, que a gente come aquela vagem, né, aquele fininho, ou ela pode ter a baga da vagem cheio de ondulações e cada uma dessas ondulações corresponde ao local onde as sementes estão. Então não seria rugoso, tá? Cor da vagem, a cor da vagem pode ser amarelo, que também é dominante, ou a verde, que é a recessiva. Posição da flor, as ervilhas elas têm posições axiais e terminais. Axiais seria as flores em galhos que não são o último galho da planta, tá certo? E o terminal é quando a flor dava no último galho da planta, tá? O axial é dominante em relação ao terminal, tá certo? E a altura de planta, que era plantas de alturas normais, né? Que eles chamaram de tal, que seria grande, e dwarf, que seria anã, né? Então, plantas normais, de crescimento normal ou anã, certinho? Bom, essas eram as 7 características que ele usou. A história, pelo menos, conta aqui, né, nesses bastidores aí, que ele escolheu outras características, mas as outras características não deu certo. E aí ele foi esperto, ele só publicou no seu artigo as 7 que tinham dado certo. As que deram errado, ele excluiu do seu arquivo, né, do seu artigo lá científico,
e ele ficou só com as que deu certo, né? Os experimentos errados ele não quis fazer. Então, por isso que ele escolheu essas 7. E ele tinha uma pista muito boa sobre essas sementes, porque outros pesquisadores já tinham feito esses cruzamentos, já sabiam que, por exemplo, a textura da semente, que era amarela, desculpa, que era lisa e rugosa, se você cruzasse, né, ele sabia que o liso era dominante e o rugoso era recessivo. Ele já sabia disso. Na verdade, ele só não foi ele quem identificou essas características. Ele apenas usou pesquisas de outros pesquisadores para poder concluir assunto, tá? Bom, e aí o que ele fez? Bom, a primeira coisa que ele fez foi cruzar. Isso aqui, galera, é exatamente o primeiro experimento que Mendel fez, tá certo? O primeiro experimento que ele fez foi cruzar plantas grandes com plantas anãs, né? Aqui short, que está curto, mas seria anão, tá certo? E esses números que estão aqui são exatamente os números que ele encontrou, tá lá no artigo dele, certinho? Então ele cruzou, né? Ele fez o primeiro cruzamento, ele cruzou então plantas que ele chamou, né, de plantas altas ou plantas anãs, e essa geração aqui ele tinha certeza que ela era pura porque ele tinha apurado, né? Ele tinha feito aqueles cruzamentos para apuração, né? Então ele sabia que essa planta aqui era uma dominante e era pura, que ele sabia, lógico, que essa aqui era recessiva porque ela apresentava o gene anão. Então, ele chamou essa geração aqui de parental. Em inglês, parents, vocês sabem que são pais, né? Então, por isso que parental, por causa de pais, né? Geração paterna. Ele cruzou esses camaradas e no primeiro cruzamento dele, o que ele encontrou? Ele encontrou, então, a geração que ele chamou de F1, desculpa, ou a geração dos primeiros filhos, e todo mundo saiu 100% alto, né? Planta alta. Aí ele deixou que essas plantas se autofecundassem, tá certo? Ele deixou. Essas aqui ele não deixou que elas se autofecundassem, não. Essa aqui ele garantiu o cruzamento de uma com a outra. Mas essa segunda aqui, a F1, ele deixou elas se autofecundarem. E ao se autofecundarem, ele teve a geração 2, que ele chamou de geração filho 2, ou F2, que aí ele teve 3 plantas altas para uma anã, tá certo? Na verdade, ele não chegou nessa proporção tão simples assim, não. Ele chegou na seguinte proporção. Ele teve, lá nos escritos dele, sei lá, 787 plantas altas para 277 plantas anãs. Certinho? O que ele fez? Ora, uma conta de matemática básica. Se você somar 787 com 277, você vai achar o valor de 1064. Se você pegar esses 787, dividir por 1064 e multiplicar por 100, você está tentando achar a proporção, tá certo? Isso aqui é uma regrinha de 3 simples. Ou seja, 100% está para 1064, 787 está para x. Ou você pode fazer essa continha aqui, ó, divide 787 por 1064 e multiplica por 100. Quando ele fez isso, ele achou um valor de 73,96%. E fez a mesma coisa com as plantas curtas, que eram 277. Ou seja, ele pegou 277, dividiu por 1064 e multiplicou por 100. Proporção. E achou 26,04. Esses números, para ele achou muito sugestivo. Por quê? Ora, quantas vezes 73,96 é maior que 26,04? É aproximadamente 3 vezes maior, né? 3 vezes maior. Então, se esse cara aqui é aproximadamente 3 vezes maior, concorda que 73,96 é aproximadamente 75%, e 26, a gente pode falar que 25%, 75% não é 3 vezes maior que 25%? Então, ele chamou isso aqui de 3 para 1, tá certo? Ou seja, ele tinha uma proporção de aproximadamente 3 plantas altas para cada planta anã, tá? Então, esse foi o primeiro experimento que ele fez. E aí ele começou a fazer exatamente a mesma coisa, com a cor da semente, com a forma da semente, com o tipo de flor, né, com a cor da flor, com o tipo de flor, né, se era axial, se era terminal, ele fez para cada uma delas. O tipo, a cor da vagem e o tipo de vagem. Então, ele fez para aquelas outras 6 características a mesma coisa, para ele garantir que ele estava certo. Tá certo? Ele saber, assim, realmente, será que isso realmente aconteceu com as outras características?
que ele viu que aconteceu a mesma coisa. Todas elas, os valores dão aproximadamente 3:1. Naquele livro, nesse livro aqui, que eu estou até com a página aberta aqui, ó, nesse livro que eu falei para vocês, quando vocês forem assistir esse videozinho, vai aparecer, né, meu vídeo aí, vocês vão conseguir ver. Aqui nesse livro, lá na página 43, tem cada um dos experimentos que ele fez, na página 43 e na página 44. Depois, quando voltarem às aulas, vocês têm acesso a esse livro aqui, tá certo? Bom, conclusões de Mendel sobre isso aí. Primeiro, na F1, não houve o padrão anão, ou seja, houve supressão do padrão anão. O padrão anão não apareceu. Na F2, aí o padrão anão volta a aparecer, mas em número menor, né? De forma que as plantas que eram ditas altas ou normais eram 3 para cada uma planta anã, ou seja, 3/4 alto para 1/4 anã. E ele falou que as características dos organismos são determinadas por fatores. Ele não sabia ainda o que eram esses fatores, mas era já uma ideia de genes, né? Que essas características dos organismos eram determinadas por genes. Ele ainda não tinha dado o nome de gene. Aliás, não foi ele quem deu o nome de gene, tá? O nome de gene foi outra pessoa. Outra coisa que ele concluiu: os indivíduos possuem pares de fatores condicionados, cada um de seus caracteres, em cada célula somática. Ou seja, o que ele estava querendo falar? Que cada um desses fatores, que seria depois conhecido como gene, que nós tínhamos esses genes em pares, tá certo? E é verdade. Ele já estava tendo a noção de que existia cromossomos e os cromossomos poderiam ter o seu homólogo, tá? E isso estava lá na sua célula somática, né? E que ao produzir gametas, esses gametas conteriam cada par, ou cada, né, a forma simples de cada um desses fatores que, no caso, a gente descobriu que seriam os genes. Cara, esse cara foi fazer isso sem ter tido a visualização dos gametas, porque só em 1904 que o Hooke fez o microscópio. Então, esse cara teve noção que existia gameta sem o gameta ter sido observado, tá? E ele já determinou isso. Bom, e aí ele fez a sua primeira lei de Mendel, que era, olha só, interessante, genes alérgicos eles segregam-se. A palavra segregar significa eles se separam durante a formação dos gametas. Então, eu queria dizer que só que ele não falou genes alérgicos, né? Ele falou em fatores, que esses fatores eles segregam durante a formação dos gametas e, em consequência, cada gameta recebe um membro de cada par. Exatamente isso que acontecia, né, pessoal? O que eu estava querendo dizer? Olha, se o indivíduo ele é A grande, em cada um dos seus gametas ele vai ter um A grande e o outro A grande. Se o indivíduo é A pequeno, em cada um dos seus gametas vai ter um A pequeno e um A pequeno. Mas se o indivíduo ele é A grande e pequeno, seus gametas terão um será A grande e o outro será A pequeno. Isso foi importante, porque é a partir disso que a gente consegue fazer esses cruzamentos para identificar como sai, então, a formação disso aí, tá? Galera, isso aí, isso foi feito, esses experimentos, antes de 1900, tá certo? Então, ele já tinha muita noção disso. E aí, ele continuou o seu experimento. Só que agora, esse experimento, que depois ficou conhecido como distribuição independente, ele queria saber o seguinte: olha, e se eu juntar duas características ao mesmo tempo? Será que ao juntar essas duas características, uma vai influenciar na outra? Será que tem influência entre uma e outra na expressão desses genes? Bom, e aí Mendel voltou para o seu jardim e começou a plantar de novo essas plantas, agora considerando apenas duas características. Tá certo? Então, um dos primeiros experimentos que ele fez foi o seguinte: e aqui também são dados tirados lá do seu artigo, tá? Ele pegou plantas que tinham sementes amarelas e eram lisas e cruzou com plantas, né, que tinham sementes, lógico, de ervilha, né, rugosa e verde. Ele já sabia que a semente amarela lisa era dominante, ele sabia que o amarelo era dominante em relação ao verde, ele já tinha feito esse experimento, e ele sabia que a semente lisa era dominante em relação à rugosa.
tá certo? Quando ele fez esse cruzamento, ele achou na sua F1 100% dos indivíduos liso e amarelo. E aí, quando ele fez, ele se deixou essas plantas se autofecundarem, e aí, ao deixar elas autofecundarem, elas começaram a ter as seguintes proporções. Ele teve 315 plantas cujas sementes eram amarelas e lisas. 108 plantas, né, deram sementes verdes e lisas. 101 plantas tiveram sementes amarelas e rugosas, e 32 plantas apenas tiveram as sementes verde e rugosa. E aí ele começou a coçar a cabeça e pensar, gente, o que está acontecendo? Porque são padrões completamente diferentes, né? Se antes ele tinha apenas duas classes, ou seja, se antes ele tinha o indivíduo, né, no caso, era alto ou anão, ou ele era liso ou rugado, ou era amarelo ou verde, agora ele passou a ter quatro classes diferentes. Classes essas que eram amarela lisa, verde lisa, amarela rugosa, verde rugosa. Quatro classes diferentes. Bom, se eu somar todos esses valores que ele obteve aí, dá 556 plantas. Aí ele falou o seguinte: vou analisar cada caráter separadamente. E ele começou então com a textura da semente. Ao analisar a textura da semente, o que é que ele fez? Vou contar só as plantas que tiveram sementes lisas. Não importa se ela era amarela ou verde. Eu quero só semente lisa. Quando ele fez isso, e aí, lógico, ele separou então as plantas de semente lisas com as plantas de semente rugosa. Não importava se era amarela ou verde, ele só estava olhando tipo de textura, lisa ou rugosa. Quando ele fez isso, ele pegou, então, lembrando daqueles valores que ele obteve lá, ele foi lá, ó, eu tive 315 plantas lisas, né, com mais outras 108. Então, o total de plantas lisas, né, eram de 423, de semente de plantas lisas, de sementes lisas, né, plantas de sementes lisas, 423. E rugosa, ora, são 101 mais 32, são 133 plantas cujas sementes são rugosas. Feito isso, né, ele fez aquela proporção que a gente viu. Ó, 423 dividido por 556 e multiplicar por 100, isso dá uma proporção de 76%. E fez a mesma coisa com o rugoso. Dividiu 136 por 556 e multiplicou por 100. 24%. Quando ele fez isso, o que ele percebeu? Opa, apareceu o padrão 3 para 1. Né? O padrão que eu já estava acostumado, 3 para 1. Aí ele fez a mesma coisa com a planta de semente. Ora, ele pegou plantas de semente amarela, né, e verde. Não importava se ela era rugosa ou se ela era, né, ou lisa. Então, as plantas de semente amarela e rugosa, vamos falar assim, desculpa, amarela, né, embora lisa ou rugosa, não importa, ele tinha quantas? Vamos lá lembrar. Bom, ele tinha amarela, ele tinha 315 amarela por mais 101 amarela. Ele somou elas, deu 416. E as que eram verdes, né, não importando se era lisa ou rugosa, eram 108 e 32. Deu 140. Lógico, o total vai ser 556, né? E ele fez a proporção de novo, 416 dividido por 556 vezes 100, achou 75%. E fez o 140 dividido por 556 vezes 100, achou 25%. O que ele concluiu? Também o padrão 3 para 1 aparece aqui, de 3, né, plantas amarelas para uma verde. Feito isso, ele então, né, teve a seguinte ideia. Ora, se eu tenho 3 para 1 da textura da semente, e eu tenho também 3 para 1 da cor da semente, e se eu multiplicar isso matematicamente, 3 vezes 3 dá 9. Esse 3 aqui, vezes esse 1 aqui, vai dar 3. Esse 1 vezes esse 3 também dá 3. E 1 vezes 1 dá 1. Então, significa que esses valores que eu encontrei aqui embaixo deve estar seguindo uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Tá certo?
Ou seja, seriam 9 indivíduos amarelo para 3 indivíduos liso amarelo, para 3 indivíduos liso verde, para 3 indivíduos rugoso amarelo, para um indivíduo rugoso verde, certo? Bom, para ele certificar que ele estava correto, o que ele fez então? Olha, se eu pegar 315 e dividir por 556, eu vou achar um total de 0,5665, ou 56,65% das minhas sementes eram lisas e amarelas. Ele fez a mesma coisa para cada um deles, né? Dividiu 108 por 556 e achou que 0,1942 ou 19,42% das suas sementes eram lisas verdes. Para o rugoso, a mesma ideia. 101 dividido por 556, ou seja, 0,1817 ou 18,17% das suas sementes eram amarelas e rugosas. E, por final, ele dividiu 32 por 556 e achou 0,0576, ou seja, 5,76% das suas sementes eram verdes e rugosas. Se eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 16, e aí vocês vão perguntar, por que 16? Ora, lá no 3 para 1, se eu somar 3 plantas, né, altas para uma planta baixa, que é a anã, são 4 indivíduos, né? 3 para 1 dá 4, 3 mais 1 dá 4. Se eu somar 9 mais 3 mais 3 mais 1, vai dar 16. Então, o que ele fez? Ele multiplicou isso aqui por 16. Aí ele achou 9. Se ele fez todas as outras multiplicações e ele achou todos os números muito próximos desse 9 para 3 para 3 para 1. Então, ele concluiu o seguinte: realmente, quando eu junto dois caráteres, eles não vão ter mais a proporção de 3 para 1, mas eles vão ter uma proporção que é uma, né, vamos falar assim, um conjugado de 2, 3 para 1 acontecendo ao mesmo tempo, que é o 9 para 3 para 3 para 1, que também aparece na mesma proporção dos experimentos que eu tive, tá certo? Lógico que em biologia não é igual matemática, não vai ter 9 aqui certinho, não vai ter 3 aqui certinho, né? Mas vocês notem que são números muito aproximados do 9 para 3 para 3 para 1. Bom, e aí ele pegou e voltou lá no cruzamento e falou o seguinte: matematicamente, agora eu já sei o que está acontecendo. Mas e biologicamente? O que está ocorrendo aí? Bom, aí ele sabia o seguinte: olha, esse cara aqui eu tenho certeza, ele é puro. Então eu tenho certeza que ele é V grande, V grande, R grande, R grande. Por que V e por que R? Porque Mendel tinha uma mania de fazer o seguinte: ele sempre considerava aquele fator, que depois a gente chamou de gene, né, com a cor do seu recessivo. Então, se o recessivo para a cor amarela é o verde, então ele chamava o verde de V pequeno, e o amarelo de V grande, V grande. Aí a mesma coisa para rugoso e liso. Se o rugoso começa com R, então ele chamava de o rugoso de R pequeno ou R minúsculo, e o R grande ou R maiúsculo liso. Então ele chamou esse cara aqui de V grande, V grande, R grande, R grande, ele tinha certeza que ele era puro, cruzou com um indivíduo, então, que era recessivo, ou seja, o V pequeno, V pequeno, R pequeno, R pequeno. Quando ele fez esse cruzamento, ele teve indivíduos, né, heterozigotos, ou seja, o V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Feito isso, quando esse camarada se autofecundou, aí ele, o que ele concluiu? Que todo mundo que era amarelo e liso, aqui está errado. Aqui tem um erro. Deixa eu só corrigir esse erro aqui. Só um minutinho, pessoal. Isso aqui está errado. Agora está certo. Vamos lá. Então, ele concluiu o seguinte. Vamos lá, voltando aqui. Todo mundo que era amarelo, né? Amarelo aqui, esse amarelo liso, ele era V grande traço, R grande traço. Por que V grande traço, R grande traço? V grande, porque bastava ele ter um V grande para ele ser da cor amarela, e não importava o segundo alelo. Esse segundo alelo aqui, se ele fosse V grande ou V pequeno, esse camarada continuaria sendo amarelo. E R grande porque ele era liso.
e não importava o segundo alelo. Se fosse R grande, ele ia ser liso, ou se fosse R pequeno, ele também ia ser liso, porque haveria dominância. Para o segundo, ele sabia que a cor era verde, e para ser verde, ele tinha que ser V pequeno, V pequeno. Mas ele era liso. Então, ele bastava ter um alelo R grande e ele seria já liso. Não importava do próximo. Para o amarelo, ele sabia que esse indivíduo, então, para ser amarelo, ele tinha que ter um V grande. Então, ele bastava ter um V grande, não importava se ele fosse V grande no segundo ou V pequeno, ele já teria amarelo. Mas, com certeza, ele era R pequeno, porque ele era rugoso. E o último, ele tinha certeza 100% que ele era V pequeno, V pequeno, R pequeno, R pequeno. Tá certo? A partir disso, então, ele fez a sua distribuição, a sua lei de distribuição independente. O que seria essa lei? Ora, se você cruzar, então, uma planta que é, né, vamos falar assim, uma planta pura, lisa, amarela, com uma planta pura, verde, rugosa, nesse cruzamento, né, o F1 sempre vai ser o duplo heterozigoto. Ou seja, ele vai ser liso e amarelo, mas ele vai carregar o alelo do verde e do rugoso junto, tá certo? E ao cruzar, ao montar os gametas desse camarada, o que vai ser os gametas dele, né? Aqui está Y por cada figura, mas não entende que esse Y aqui é o mesmo que o V lá, né? Então, ó, esse camarada aqui vai ser Y grande, R grande, que vai ser o primeiro gameta que pode ser formado. O outro gameta vai ser do Y pequeno, R grande. O outro vai ser Y grande, R pequeno. E o gameta Y pequeno, R pequeno. Ou seja, esses caras aqui é uma combinação dos gametas, né? Se esse cara fez uma autofecundação, significa que ele cruzou esses gametas com os próprios gametas dele. E aí começa a aparecer todos os 16 indivíduos, e agora vocês vão entender por que 16. Por que 16? Porque eu vou ter 16 tipos de indivíduos aqui. O primeiro indivíduo vai ser o chamado duplo homozigoto dominante, porque ele tem todos os alelos dominantes. Esse cara aqui é o puro, liso amarelo. Em contrapartida, do outro lado de cá, eu vou ter o duplo homozigoto recessivo. Esse cara aqui, ele é rugoso e verde puro, tá certo? E no meio de todo mundo aqui, eu vou ter uma variação de formas. Eu vou ter ainda 9 indivíduos que vão ser amarelo e liso. Então, eles aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, eu tenho 4 aqui, com mais 3, 7, 8, 9. Tá certo? Formam um triângulo. Vocês podem até ver aqui que formam um triângulo, que são os indivíduos que são amarelos e liso. Os indivíduos que são amarelo rugoso, eles são esse triângulozinho pequenininho aqui também, eles estão em forma triangular, ó, tá certo? Né? Eu tenho 3 deles. Os que são liso e verde também são 3, são esses 3 aqui, né? E o último camaradinho aqui, que é o duplo homozigoto recessivo. Na minha diagonal, eu vou ter todos os indivíduos que são chamados de duplo heterozigotos. Por que duplo heterozigotos? Eles carregam um alelo de cada um, um alelo do dominante e um alelo do recessivo para a cor amarela e verde, e um alelo dominante e um alelo recessivo para a cor liso e rugoso. Então, eles ficam aqui nessa diagonal aqui, todos eles, tá certo? Por isso que você vai ter a proporção de 9 para 3 para 3 para 1, que dá 16 indivíduos, tá? Bom, e aí, pessoal, ele propôs a segunda lei dele. E ele falava o seguinte na segunda lei: a probabilidade de um gameta receber certa combinação de genes não alélicos é o produto das probabilidades de receber cada gene separado. Talvez falar a segunda lei desse jeito é complicado de entender, mas o que ele estava querendo falar aqui é o seguinte: era aquele resultado que ele encontrou do 9 para 3 para 3 para 1. Para eu ter esse resultado de 9 para 3 para 3 para 1,
Da onde saiu esse resultado? Significa que esse resultado saiu de 2 vezes que eu multipliquei o 3 para 1. O 3 para 1 para a textura da semente e o 3 para 1 para cor da semente. Ao multiplicar esses dois, eu obtive o 9 para 3 para 1. Então, na primeira lei de Mendel, ele fala que os genes, né, estão em pares e cada gameta carrega um desses alelos, né? E aí eu vou ter, então, a proporção do 3 para 1. E na segunda lei, ele fala dessa proporção do 9 para 3 para 3 para 1. Essa lei ficou chamada de lei da distribuição independente, tá? O que significa isso? Significa que, embora eu tenha um 9 para 3 para 1 ocorrendo, se eu separar só o caráter liso ou rugoso, eu ainda vou ter o 3 para 1. Se eu separar só o caráter verde e amarelo, eu também ainda vou ter o 3 para 1. Por isso a distribuição é independente. Ou seja, um gene não afeta né? Vamos falar assim, nesse caso, ela não afeta a expressão do outro. Cuidado, isso é verdade até um certo momento aí que a gente vai ver. Até a gente falar de ligação gênica, isso está certinho. Mas quando a gente falar de ligação gênica, a gente vai ver que isso aí não é verdade, tá? Mendel fez essa segunda lei, mas ele deu uma sorte muito grande. Ele considerou características que estavam em cromossomos diferentes, por isso que deu certo. Se essas características estivessem no mesmo cromossomo, tudo dava errado. E ele teve características que estavam no mesmo cromossomo e deu errado, e ele não, falar assim, não publicou os seus dados. Outros perceberam isso, fizeram, deu certo e conseguiram montar uma outra lei que é lá, que a gente vai ver lá na ligação gênica, que é genes ligados, tá certo? Então, ele foi genial até nisso aí, né? De certa forma, ele considerou só os experimentos que davam certo, mas os experimentos dele que deu errado também estavam certos e também eram importantes, mas ele não percebeu isso. E ele publicou só uma parte. Se ele tivesse publicado outra, ele tinha sido mais fodástico ainda, mas ele publicou só uma parte e ele ainda continuou, não desmerecendo ele, foi, né, um camarada excepcional, mas se ele saca a segunda parte, ele estava mais, né, mais foda ainda, né? Bom, então, pessoal, a gente para por aqui a nossa aula de hoje. E agora, né, lógico, eu vou abrir para perguntas, caso vocês tiverem alguma pergunta, para vocês poderem tirar dúvidas, tá? Vamos voltar a nossa carinha aqui. Hoje a aula foi bem mais rápida, né, do que a outra aula. A outra aula eu demorei muito. Bom, pessoal, enquanto vocês ficam pensando nas perguntas aí, deixa eu ir fazendo a minha chamada aqui, pode ser? Então, deixa eu fazer minha chamada aqui, então. É... São 5 aulas nossas. Deixa eu só falar aqui. Hoje é genética mendeliana. E aí, vamos lá, galera. Amanda Carolina, tá por aí? Presente. Amanda Soares. Kaique. Kaique, eu tinha visto ela entrar aí. Presente. Ótimo. Deixa eu só colocar aqui. Tayane Cristine. Eduardo Eterno. Presente. Eduardo Henrique. O professor Daiane respondeu no chat aqui que está presente. Ah, ótimo. Tá bom, então. Beleza. Eduardo Henrique tá aí? Gabriel de Paula, eu vi ele estava por aí, né? Gabriela Maria. Presente. Gabriela Miranda. Gustavo Henrique. A Gabriela Miranda está presente. Tá. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique não, né? Ivan Allen. Júlio César. Presente. Laura Ferreira.
Laila Eduarda. Leonardo Manara. Lucas Facundo. Marcelo Barbosa. Maria Beatriz, eu vi aí, né? Matheus de Freitas. Natália Oliveira. O Lucas Silva está presente e a Natália Oliveira também. E a Natália Oliveira também, ótimo. E Sara Matheus Pereira. Freitas. E o Matheus Oi? Freitas. E o Matheus Freitas também. Ah, o Matheus também? Uhum. Tá. Sara Pereira, tá por aí? Tá. Ótimo. Serafim. Sulamita. Tá presente. Vitor Cardilli. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a nossa aula de hoje seria isso. Um abraço a todos vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Então, façam os exercícios estão disponíveis até terça-feira que vem, tá certo? Até às 23h59 da terça-feira que vem, que é dia 24, e ele conta também como presença, então não deixe de fazer, tá certo? Se não tiver mais nada de perguntar, um beijo para vocês, tá certo? Boa resto de semana e até a próxima aula. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, até mais.